Muito bem. A propósito, no Tratado de Magia Branca de Alice Bailey, está escrito: o ser humano, à medida que progride, percebe que deve se defrontar com distinções cada vez mais sutis. A discriminação grosseira entre o que é justo e o que não é justo ocupa a consciência ainda infantil e é seguida de discriminações mais sutis entre o justo e o mais justo, o elevado e o mais elevado. E os valores espirituais passam a ser graduados com a mais meticulosa percepção espiritual. À medida que ele vai despertando, que ele vai passando a conhecer a sua vida e a sua própria pessoa, ele vai também distinguindo o meio com o qual ele convive. É manifesto, pois, que a qualidade do discernimento se requinta e se eleva cada vez mais e que a pessoa que a possui aprende a percorrer o caminho sutil como o fio da navalha, o qual leva ao equilíbrio perfeito entre os pares de opostos. Olha que coisa graciosa. Fio da navalha. Entende? Quantas e quantas vezes nós nos encontramos como o fio da navalha? Uma coisa finíssima, né? O discernimento, por conseguinte, ao voltar-se para o mundo íntimo e subjetivo, permite ao aspirante fazer outras distinções, como, por exemplo, entre o que é emotivo e o que é mental, entre o pessoal e o anímico, entre o fruto da ilusão e o fruto da intuição. Olha, ele vai ampliando mais e mais a sua própria compreensão diante da vida. O aspirante pratica no seu íntimo uma espécie de escolha contínua, paciente e acurada, que pouco a pouco conduz a distinguir a ilusão do centro da realidade, o real do irreal, o eu do não eu. Ele vai lentamente, ele vai se tornando uma pessoa requintada, né? O aspirante espiritual confronta-se, pois, vezes sem conta, com o problema da escolha e da sábia distinção, e só o discernimento pode auxiliá-lo a encontrar uma solução justa e correta. Também no campo dos conhecimentos espirituais, é sumamente necessário utilizar o discernimento a fim de selecionar o que é verdadeiro e útil entre diversas alternativas nem sempre verdadeiras ou essenciais. O discernimento, continua ela, defende-nos da fanática e cega aceitação de ensinamentos, palavras e escritos, com os quais entramos constantemente em contato, proporcionando-nos a faculdade de discernir qual o filão de ouro puro entre coisas ilusórias e enganosas, ao mesmo tempo que nos oferece a capacidade de descobrir a verdade por trás das superestruturas e de todas as superstições. Nós somos invadidos por essas ilusões, por pessoas que tentam, eu não diria comprar, mas nos iludir com certos conceitos, com certos preceitos, com certas religiões, com certas
com certas maneiras de agir, criando em nossa mente e no nosso caminho uma série de obstáculos ao nosso próprio engrandecimento espiritual. Isto certamente não é fácil discernir, visto que, de modo geral, nada nos leva a repelir ou aceitar uma doutrina com entusiasmo cego. É o que procuram fazer. Iludir-nos para que nós aceitemos cegamente aquela doutrina. O discernimento, por outro lado, nos ensina a tudo examinar à luz da razão. Olha que graça! Ensina-nos a examinar tudo à luz da razão, sem nos deixar sugestionar por palavras ou escritos de outras pessoas, nem influenciar por juízos, ideias pré-concebidas e diversidades de opinião. Por meio do discernimento, conseguimos realizar uma escolha sábia, preferindo o que nos parece verdadeiro e justo e que responde plenamente às exigências da consciência e da mente. Olha, isso é o que nós precisamos aprender a fazer. Termos a coragem de falar não, termos a segurança de dizer não, este não é um bom caminho, este é melhor, eu vou seguir este e não este. Isso é do nosso discernimento. Diz ela, Helena Petrovna Blavatsky, na Doutrina Secreta, no seu livro, nos diz assim: disse o Senhor Buda que não devemos crer em uma coisa só, porque alguém a disse, nem em todas as tradições simplesmente porque remontam à antiguidade, nem nos boatos como tais, nem no que escreveram os sábios, só porque foram eles os autores, nem na simples autoridade de nossos instrutores e mestres. Devemos crer apenas quando escritos, doutrinas ou ditos vêm corroborados pela nossa razão e pela nossa consciência. Vêm endossados pela nossa razão e pela nossa consciência, porque nós acreditamos que aquilo é verdade. Do contrário, não. Do contrário, nós não podemos nos iludir. A faculdade do discernimento, além disso, é indispensável para o aspirante quando este começa a escrever. Isso é muito delicado. Isso é muito delicado. Já passei por essa experiência. Escrevi umas centenas e centenas de folhas de sulfite. Chegou a determinada altura, veio a voz da consciência, rasga tudo e volta a estudar. Isso deve ser feito. A faculdade de discernimento, além disso, é indispensável para o aspirante quando este começa a escrever. Defronta-se com o problema da escolha do caminho, do serviço que seguirá, do método que usará, do momento oportuno para a ação. Todos estes problemas são inerentes ao serviço e podem ser resolvidos apenas com o uso do discernimento. Não pode haver verdadeiro serviço sem discernimento. A atitude de quem usa o discernimento no serviço diz o seguinte: serve com discernimento aquele que sabiamente se dá conta do próprio lugar, seja este grande ou pequeno.
No esquema geral, aquele que sabe calcular sabiamente sua capacidade mental e intelectual, seu calibre emocional e seus dotes físicos, e que pode, com a soma total de tudo isto, dedicar-se a cumprir sua tarefa. Serve com discernimento, aquele que julga com auxílio de seu eu superior e do mestre, seja qual for o alcance. O problema a resolver, sem ser guiado por sugestões, pedidos ou exigências, bem intencionadas, mas frequentemente erradas de seus companheiros. Serve com discernimento, continua ela, aquele que tem o senso do tempo na ação e que sabiamente adapta sua capacidade ao tempo à sua disposição. É indispensável que a gente venha a discernir. É fundamental que nós venhamos e aprendamos como discernir o certo do errado e o caminho verdadeiro que devemos tomar. Do contrário, estamos num mar de ilusões à mercê de bater aqui, ali e acolá. Voltaremos para encerrar.